pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Virna Alencar, sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas, estou no segundo período e estou gravando esse vídeo com o intuito de dividir um pouco do meu conhecimento com vocês. O tema do vídeo é a geologia da Terra, fauna e paisagem dominante e grandes marcos que caracterizam seus respectivos períodos. Então, pessoal, existem duas teorias de como tudo surgiu. A bíblica, que é a que a gente conhece, que relata que Deus criou tudo em 7 dias, e a da ciência, que explica que o universo surgiu há mais ou menos há cerca de 15 bilhões de anos, a partir de uma explosão chamada Big Bang, e com ele surgiu também o aparecimento de planetas, estrelas e corpos celestes. Segundo a geologia, que é a ciência que se ocupa do estudo da composição, propriedades físicas, forças, estrutura geral e história da Terra, a Terra surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos. A Terra ela é o terceiro planeta ao contar do Sol e o quinto maior do Sistema Solar. Sistema Solar esse que apresenta 4,6 bilhões de anos. A Terra ela é um esferoide achatado nos polos e dilatado no Equador. Ela também é constituída por materiais sólidos, líquidos e gasosos, que se acham dispostos em camadas concêntricas, de dentro para fora. As camadas da estrutura são crosta, manto e núcleo. A crosta ela é uma camada relativamente fina, que ela é mais espessa sobre os continentes e mais fina sobre os oceanos. O manto ele fica localizado abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas. E por fim o núcleo, ele é a camada mais interna da Terra. Muitos dos aspectos físicos da Terra são afetados pela ação mútua do Sol, da Lua e dos... Muitos dos aspectos físicos da Terra são afetados pela ação mútua do Sol, da Lua e das forças contidas na própria Terra. Todos os planetas, satélites ou luas e os asteroides do nosso sistema solar movimentam-se aproximadamente ao mesmo plano e na mesma direção, com a velocidade média de 21 km por segundo. Outra característica bastante interessante é que a Terra ela possui o seu satélite natural, que é a Lua. O primeiro mapa geológico com divisões estratigráficas ele foi feito com base nos fósseis, ou seja, a partir dos estudos eles puderam perceber que cada época tinha um fóssil específico. Então, a escala de tempo geológico ela é dividida em 4 grandes intervalos de tempo, que são designados eras. Essas eras seriam a Zoica, que ocorreu aproximadamente cerca de 4,5 bilhões de anos. Foi assim que houve o resfriamento da Terra. Então, houve a solidificação de minerais e a formação das primeiras rochas, magmáticas e metamórficas. Essa era apresentava ausência de vida, ou seja, não tinha nenhum ser vivo na Terra ainda. Logo em seguida veio a Proterozoica, ou como mais popularmente conhecida, o Pré-Cambriano, que ocorreu há cerca de 3,9 bilhões de anos. Nela houve a formação de escudos cristalinos, rochas magmáticas e metamórficas, formação de minerais metálicos, formação das rochas mais antigas, primeiras rochas sedimentares, intenso metamorfismo com a formação de jazidas e minerais metálicos. Nessa era, pessoal, também foi quando surgiu os primeiros filhos, molúsculos, quinidários, cordados e etc. Logo após veio a Era Paleozoica, que ocorreu aproximadamente entre 270 a 600 milhões de anos. Nessa era, houve a formação de rochas sedimentares e metamórficas, como também o desenvolvimento do processo sedimentar e formação de bacias sedimentares. Houve também formação de jazidas carboníferas, formação de oceanos e mares, o surgimento da vida animal e vegetal, como por exemplo peixes, anfíbios, os primeiros insetos e também as primeiras plantas terrestres. Logo após a Era Paleozoica veio a Era Mesozoica, que ocorreu aproximadamente entre 135 a 220 anos. Nessa era houve intensa atividade vulcânica,
o início da separação dos continentes, que eram soldados uns aos outros e formavam a nossa Pangeia. Porém, devido ao movimento das placas tectônicas, esses continentes foram separados novamente, inclusive fez com que animais invertebrados se espalhassem por todo o continente. Nessa era também houve a formação do petróleo e nela também houve o impacto de um grande meteoro que destruiu grande parte da fauna existente. Fauna essa que era composta por répteis, dinossauros, aves e mamíferos, e a flora apresentava plantas com flor e fruto. Finalmente, a era Cenozoica, a vida atual, que surgiu cerca de 65 milhões de anos atrás. Foi onde finalmente o homem apareceu como Homo sapiens, onde também houve atuais contornos dos continentes e oceanos, formações de desdobramentos modernos, mais precisamente das cordilheiras atuais, Alpes, Himalaia, rochosos, entre outros. Na América do Norte houve a glaciação, chegou até a região dos Grandes Lagos. A flora predominante da época era florestas, flores com frutos, e a fauna era composta pelos homens sapiens, pelos primeiros primatas, que foram macacos, chimpanzés. Características ou acontecimentos que ocorreram no Brasil na era Cenozoica, como por exemplo, formação das bacias sedimentares terciárias e quaternárias, como por exemplo, Pantanal, Amazônia, etc. Atividade vulcânica e formação de ilhas vulcânicas, como o arquipélago de Noronha, Ilha Trindade, dentre outras. Sedimentação quaternária no litoral, na ilha de Marajó e no Pantanal Mato-Grossense. E por fim, sedimentação costeira. Então, todos esses acontecimentos são responsáveis pela formação do planeta como conhecemos hoje. Inclusive, se considerarmos que o tempo transcorrido desde o início da vida até hoje seja equivalente a de um ano pelo nosso calendário geológico, o homem, em sua forma como é conhecido hoje, surgiu na Terra apenas nas primeiras horas da noite do dia 31 de dezembro. Assim, o homem ocupa um pequeno período de tempo na vida de um planeta que, por sua vez, é um ponto reduzíssimo no universo imenso. Então, pessoal, é isso. Obrigada e espero que vocês tenham entendido.